Olá, pessoal. Voltamos para o segundo painel da quarta edição do Digital Workplace Forum. Antes de começar o painel, eu queria reafirmar alguns avisos. Primeiro, eu gostaria de convidá-los para visitar os estandes dos nossos patrocinadores. Amanhã nós vamos ter um sorteio oferecido pela Managing Engine, de um kit da Managing Engine, e vamos ter também o sorteio de um gift card de $100 oferecido pela Cloudflare. Também convido a visitar o stand da T-Inside, onde vocês podem participar de vários sorteios dos eventos presenciais que a T-Inside vai promover em 2023. Então, convido a visitar os stands dos nossos patrocinadores. Também convido a mandarem perguntas para os nossos painelistas. No site de vocês tem o formulário para vocês enviarem as suas questões, e assim que eu recebê-lo, eu encaminho aqui aos nossos painelistas. Também quero avisá-los que toda a live está sendo gravada e, ao final desses 2 dias de evento, depois nós enviaremos um questionário para vocês fazerem uma avaliação, colocarem lá suas sugestões e poderem também assistir todo o evento gravado que ficará disponível também e depois de algum tempo no YouTube. Então, para começar o nosso painel, o próximo painel, que é sobre o trabalhador digital, eu gostaria de convidar a Carolina Martins, que é especialista em recursos humanos, ela é uma top voice do LinkedIn, o Rafael Miranda, que é cofundador da Impulso, a Ana Alice Limonge, que é diretora de desenvolvimento humano e organizacional da ANEL, e o Tiago Maravichian, que é CEO e fundador da Companhia de Estágios. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou declinar aqui de descrever o currículo de todos, que a gente encontra lá na plataforma. Então, para a gente ganhar tempo, eu já gostaria de convidar a Carolina para a sua participação inicial. Carolina, como é que hoje as empresas devem fazer para contratar o trabalhador digital, né? O trabalhador nesse novo mundo do trabalho virtual? Bom dia, Claudinei. Bom dia a todo mundo que está aqui assistindo. É um prazer para mim participar do evento, principalmente para falar de um tema tão relevante que é a contratação dos profissionais. A gente tem visto um movimento muito ativo de vagas abertas, mas apesar do alto índice de desemprego, nós temos uma dificuldade muito grande de encontrar bons profissionais. E é sobre isso que eu vim compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Eu trabalho como especialista de RH, então, além de contratar os profissionais para as empresas, eu também preparo os profissionais para estarem aptos para o processo seletivo. E eu percebo que há uma grande disparidade entre o volume de vagas e a quantidade de profissionais inativos no mercado. Porém, na hora da gente encontrar, de fato, o melhor candidato para a melhor vaga, demora-se muito tempo. Foi feita uma pesquisa e apontou um resultado, assim, muito ruim para a gente, que o Brasil é o país que demora mais tempo durante os processos seletivos. Então, para que cada vaga seja fechada aqui no Brasil, 40 dias são passados. 40 dias é muito tempo, principalmente falando de mercados muito aquecidos, como o mercado de tecnologia, o mercado de marketing também, principalmente voltado para a área de projetos. Então, bons candidatos acabam desistindo do processo seletivo. Mas o que também acontece é que bons candidatos não são encontrados pelo recrutador. E a gente vive hoje num momento em que existem profissionais muito bons, só que esses profissionais eles não conseguem demonstrar que eles são tão bons. Então imagina que a gente tem candidatos excelentes que têm um nível de visibilidade baixa, e aí quando o recrutador está buscando por esse candidato, ele não consegue o encontrar. Então, tanto para o recrutador complica, mas para a pessoa candidata também. Nos dias de hoje, que a gente fala muito sobre tecnologia, né, principalmente depois da pandemia, eu acredito muito fortemente que toda essa revolução tecnológica que a gente passou durante a pandemia não vai retroceder, muito pelo contrário, a gente ainda vai evoluir muito nessa questão tecnológica e no processo seletivo também. Então eu vou dar a minha visão dos dois lados da moeda, tanto para a pessoa recrutadora quanto para a pessoa candidata, porque eu acho que é extremamente importante a gente falar desses dois casos. Então, começando com as pessoas candidatas, o ideal é que haja um bom posicionamento de quem está buscando o emprego. Por mais que hajam, principalmente falando em áreas de tecnologia, se a gente entra na área do direito, também nessa parte de LGPD, em algumas áreas mais voltadas para marketing e também o próprio recrutador, que tem sido aí um profissional muito requisitado pelas empresas, porque se existem muitas vagas abertas, também existe a necessidade de contratar recrutadores para que efetive o processo de seleção.
Então, é necessário que para a pessoa candidata ela esteja preparada para ser encontrado. Não tem como a gente falar de processo seletivo sem falar da maior plataforma profissional do mundo, que é o LinkedIn. Hoje é impossível que um bom profissional não esteja bem posicionado no LinkedIn. O LinkedIn abre infinitas portas, também para processo seletivo, mas principalmente para o desenvolvimento da marca. Hoje em dia, a marca profissional conta muito. A marca empregadora da empresa conta, mas a marca profissional da pessoa candidata também conta demais. Então, ter um bom posicionamento, estar disponível na rede, tanto para ajudar outras pessoas, quanto para oferecer ajuda quando a pessoa também apresenta ali um problema, uma questão. A gente vê muito pessoas que são inacessíveis no LinkedIn e essa falta de acesso fecha muitas portas. É importante que a gente também esteja lá mostrando naquilo que a gente é bom. Então, se na tua área de atuação tem aí uma nova tecnologia que está quentíssima no mercado, falar sobre ela. Se na sua área de atuação está acontecendo um evento, você está participando desse evento, é muito importante que você mostre para o mercado. A gente falou muito, uns anos atrás, sobre oratória, né? A habilidade de oratória. Nesse momento eu sinto que uma outra habilidade está se surgindo, nem existe um nome para ela ainda, mas a gente poderia nomear de demonstratória, talvez. Demonstratória é a habilidade que o profissional precisa ter de demonstrar que ele é um bom profissional. E isso acontece muito antes de você procurar um emprego. Até porque a gente sabe que profissionais que estão empregados têm bem mais chance nos processos seletivos, têm bem mais chance de serem encontrados pelo recrutador e de serem efetivados em vagas quando eles já estão empregados. Então, o melhor momento para a gente se posicionar na rede é quando a gente, de fato, tem um emprego, não tem a necessidade de buscar para uma vaga. Então, do lado dos profissionais, a gente vê essa necessidade de estar posicionado na rede, de demonstrar ser um bom profissional. Agora, do lado das empresas, é muito importante pensar na jornada do candidato no processo seletivo. 40 dias para fechar uma vaga é tempo demais. Não existe essa necessidade de conduzir processos seletivos tão longos sem pensar na experiência da pessoa que está do lado de lá. Porque a gente entende o processo seletivo como um processo que tem o lado da empresa, mas também tem o lado do candidato. Inclusive, sem candidato não existe processo seletivo. Sem candidato não existe profissional. E sem profissional não existe processo dentro das empresas. Logo, não existe faturamento, porque tudo que acontece dentro da empresa é operacionalizado por uma pessoa. Então, a gente vive hoje um momento que a empresa ela precisa definir papéis em processo seletivo, principalmente pensando no fortalecimento da marca empregadora. Quando a gente fala de marca empregadora, a gente fala em definir uma jornada para a pessoa candidata, pensar na experiência. Então, já não é mais tão viável e necessário fazer aquela bateria de testes. Eu acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui acompanhando a gente hoje já participou de processo seletivo que tem aquela etapa inicial de testagens e que você leva muitas horas para concluir o teste. E aí você acaba percebendo no meio do teste que, assim, está testando uma habilidade que não tem nada a ver com a sua área de atuação. E isso cansa o candidato. E uma pessoa que está sendo assediada pelo mercado constantemente por conta de estar trabalhando numa área de atuação com alta demanda de profissionais, ela desiste do processo seletivo. Então, as empresas, elas perdem muitos talentos por conta de não construir um processo seletivo pensando na jornada da pessoa candidata. É necessário também otimizar tempo de entrevista. Então, não é mais funcional entrevistas muito longas, entrevistas que tenham aquelas perguntas que são 100% constrangedoras, e aqui principalmente falando de mulher, porque mulheres no processo seletivo são alvos de preconceito, e principalmente se essa mulher for mãe, e se o filho dessa mulher mãe for pequeno, então aquela enxurrada de perguntas, com quem ele fica, mas e se ele fica doente, como funciona a sua rede de apoio? Então, essa enxurrada de perguntas que são constrangedoras e que são inviáveis de ser feitas no processo seletivo, também, nesse momento que a gente vive, elas vão cair em desuso, já deveriam estar em desuso, mas eu percebo que cada vez mais esse tipo de questionamento preconceituoso e invasivo precisa ser eliminado do processo seletivo para que a empresa, de fato, consiga captar bons talentos. Outro ponto fundamental é
a implantação, se não 100%, mas que 90%, 80% do processo seletivo digital, a gente já não precisa mais. E eu estar falando aqui para vocês hoje, e vocês estarem me ouvindo, é a prova disso. Eu não preciso mais estar presencialmente com alguém para acessar o conhecimento daquela pessoa. Logo, eu também não preciso mais estar presencialmente com o candidato para acessar as informações dele durante o processo seletivo. Então, investir em entrevistas online, porque facilita tanto para a empresa, né? Na empresa, ela reduz até custos fazendo entrevista online, mas também para a pessoa, a candidata, que ela fica muito mais confortável porque ela está num ambiente seguro. Quando você faz a entrevista da sua casa, você pode perceber que se você há uma etapa de preparação, você se sente muito mais seguro e muito mais confortável, porque você já domina aquele ambiente. E isso faz muita diferença, principalmente quando a gente pensa em questões sociais, socioafetivas, por conta do ambiente que você está inserido. Então, tanto as empresas quanto os profissionais precisam se adaptar, se reinventar nesse momento que a gente passa, que é um momento de reinvenção. A pandemia acelerou muito essa questão dos processos seletivos. Muitas empresas já têm entrado nesse novo fluxo, e as empresas que têm entrado nesse novo fluxo, curiosamente ou não, são as empresas que atraem mais os talentos para dentro, né? São as empresas que mais têm competição entre candidatos. Existem empresas que têm escassez de pessoas que aplicam para uma vaga e depois aplicam de novo por conta do respeito que o candidato passa nessa jornada. Então, pensar na jornada do candidato é um ponto fundamental para a gente conseguir estabelecer uma marca empregadora onde as pessoas queiram fazer parte da nossa empresa. Existem empresas que as pessoas não querem trabalhar. Como a gente pode transformar a nossa empresa numa empresa onde as pessoas querem trabalhar, uma empresa onde eles queiram fazer parte do processo seletivo? Esse é o papel da empresa, principalmente do recrutador, da pessoa que está à frente do processo seletivo, do time de RH como um todo. E do lado do candidato, as mudanças que precisam ser feitas são principalmente estar presente nas redes sociais. A rede social hoje ela é fundamental. E ontem estava tendo até o evento do TikTok Awards e por muito tempo a gente pensou que o TikTok era uma rede infantilizada, era uma rede de dancinhas, e agora a gente tem visto que não é. Grandes criadores de conteúdo migraram para lá, inclusive processos seletivos estão sendo considerados através do TikTok também. Existem algumas empresas que já têm buscado candidatos por lá, principalmente companhias que estão trabalhando com estagiários, por ser uma rede social onde tem um público muito grande, mais jovem, né? Onde a maioria das pessoas que estão lá são mais jovens, torna o TikTok uma ferramenta excelente para quem está entrando na carreira, trabalhar aí o posicionamento lá também, porque passou essa fase da gente achar que era uma rede infantilizada. Então, o papel da pessoa da pessoa profissional que está buscando emprego ou que quer se manter ativo no mercado de trabalho, que quer construir uma imagem, é entender quais são as plataformas, quais são as mídias sociais que podem potencializar o seu trabalho, que podem potencializar a sua mensagem e traçar aí uma estratégia de estar ativo na rede. Porque as redes sociais, elas podem sim ajudar demais, ao passo que elas também podem atrapalhar. Então, é importante você ficar atento ao tipo de discussão que você se envolve. A gente passou agora por um momento muito delicado das eleições, onde a gente viu aí a divisão do país. Então, não se envolver em discussões de cunho político, de cunho religioso também. Tomar cuidado com o tipo de comentário que você faz, para que não tenha nenhum tom machista, racista, nenhum tipo de preconceito, porque todas essas falas, elas ficam gravadas no seu perfil. E no momento que uma pessoa recrutadora ou uma pessoa gerente da área vai fazer uma busca pelo seu perfil, vai dar uma olhada mais a fundo, ela consegue entender muito sobre o seu comportamento. Então, o comportamento do usuário, ele pode potencializar demais as chances de participar do processo seletivo, como também pode diminuir, pode neutralizar todas as suas competências por conta de comportamentos inadequados. Tanto para a empresa quanto para profissional, estar presente nas redes sociais nos dias de hoje é fundamental. Carolina, antes de passar a pergunta para o Rafael, eu só queria com um comentário em função desse contexto que você falou, porque antes a aparência das pessoas era muito importante na hora da contratação, era um elemento até excludente, né? Principalmente das mulheres.
E agora parece-me que essa questão passou-se para as redes sociais, né? As pessoas que não têm ali uma visibilidade, vamos dizer, dentro de um certo status quo nas redes sociais, também passou a ser um item de exclusão para uma possível vaga, né? Então, e a gente, no painel anterior, estava falando da questão da inclusão, da oferta de trabalho para mulheres negras e tudo mais. Como é que você avalia essa questão? O posicionamento da pessoa na rede social se tornou algo fundamental, porque a gente consegue conhecer mais dela antes mesmo dela vir para a entrevista de emprego. Eu costumo falar sempre nas minhas mídias, né, para os meus alunos e até para os seguidores, que quando a gente vai participar de um processo seletivo, a primeira etapa é enviar um currículo. Essa etapa também ela já está sendo substituída pela pesquisa do profissional nas redes sociais. Mas, de qualquer modo, o primeiro contato que o recrutador tem com a pessoa candidata é um arquivo, seja um currículo ou o perfil de uma rede, onde tem todo o histórico profissional dessa pessoa. O histórico representa o que você fez na sua trajetória profissional. É para isso que o histórico serve. A próxima etapa, que é a etapa da entrevista, é a etapa do como você fez aquilo que você faz. Na rede social, a gente consegue antecipar essa etapa do como. Porque se no seu histórico você cola, eu trabalhei nessa empresa e você conta todo o seu o quê, na tua produção de conteúdo, nos seus comentários, nas recomendações que existem, até nas próprias curtidas que você dá nas publicações, você já começa a contar o como. E olha que coisa engraçada, por mais que o candidato ele tenha um currículo excelente, ganha o processo seletivo, ou seja, é contratado quem vai melhor na entrevista e não quem tem o melhor currículo. Porque no processo seletivo ganha a pessoa que tem o melhor como e não o melhor o quê. Então, a partir do momento que a gente sabe que a entrevista de emprego é a segunda etapa e é de fato a etapa que vai efetivar a contratação, e nessa etapa é uma etapa de explicação do como, você começa a antecipar essa etapa na tua rede social. Então, você é um cara que é especialista em LGPD. Tá escrito isso no teu histórico profissional, mas como você faz os processos de proteção de dados? Como você implanta as ferramentas? Como você verifica? Então, transformar o seu histórico profissional numa narrativa já na rede social faz com que o recrutador, a pessoa que vai falar com você e te convidar para uma entrevista de emprego, tenha muito mais vontade de conversar com você pessoalmente, porque ela já tem mais informação preliminar. Então, produtores de conteúdo, e quando a gente fala de produção de conteúdo, não é para transformar a pessoa num blogueiro, num influenciador, longe disso. Para transformar num blogueiro, no influenciador, existe muito além de produzir conteúdo. Produção de conteúdo é só uma etapa da profissão, né, do blogueiro e do influenciador. Mas para gente que quer trabalhar em marca pessoal, a produção de conteúdo, ela antecipa a entrevista de emprego. E quanto mais você conseguir explicar o seu o quê, através do como, na sua rede social, quanto mais visibilidade você tiver, mais a pessoa que vai te encontrar, seja ela recrutadora ou seja ela gerente, vai ter vontade de falar com você. Então, sim, a imagem que a gente trabalha na rede social faz uma diferença muito grande. Perfeito. Rafael, como é que pode impulsionar a carreira do trabalhador digital? Como é que a Impulso impulsiona a carreira aí do profissional digital? Não, legal, Claudinei. Gente, super prazer estar aqui. Pô, animal, muito boa a apresentação da Caroline. Eu vou tentar complementar um pouco o que ela falou, trazendo um pouco das experiências da gente nesses últimos 12 anos, fazendo montagem e alocação de profissionais de tecnologia 100% remotos, né? Eu até preparei uns slidezinhos, Claudinei, que vai ficar um pouco mais fácil de eu falar. E o que eu vou assim, meu nome é Rafael Miranda, mas vocês podem me chamar de Mira. Eu sou um dos cofundadores da Impulso e apesar de eu ter um background bastante forte em exatas, então fiz formação em ciência da computação, mestrado em mecatrônica, mas eu sempre gostei muito de resolução de problemas através de pessoas, né? Então, nutri
cultura de colaboração e alta performance, mas sempre mantendo equilíbrio e sem burnout, né? E a Impulso é um pouco da realização disso. E eu trouxe hoje aqui três princípios e aprendizados que a gente teve nesses últimos 12 anos montando times, né, de tecnologia por, com pessoas de todo o Brasil e mundo, né? Como são profissionais 100% remotos, a gente consegue isso. E aí eu também vou tentar, se der tempo aqui, trazer uma dica adicional. Indo direto para esses três princípios e aprendizados, aqui falando diretamente com as pessoas responsáveis pelo recrutamento nas empresas, a gente precisa implementar uma melhoria contínua de processos, né? E aqui a gente precisa praticamente ser como máquinas mesmo, né? Então o mundo ele está cada vez mais dinâmico e com mudanças cada vez mais constantes e avassaladoras, né? Então movimentos como o Great Resignation, o Quiet Quitting, agora o Overemployment, eles vêm acontecendo sucessivamente em questão de poucos meses depois da pandemia, e apenas 2 semanas atrás a inteligência artificial mais potente disponível para o público em geral foi lançada, que foi a ChatGPT. E aqui, na Impulso, a gente tenta ser como um reloginho mesmo nos nossos processos principalmente nos nossos processos de melhoria contínua dos processos. Então, está tudo encaixado com OKRs, processos mensais de acompanhamento e experimentação de novas ideias. Então, tudo amarradinho, né? E essa é a parte que normalmente as pessoas acham mais chata, porque é mais matemática e processual e requer mais disciplina, mas o que a gente viu foi que sem a gente ter um processo bastante disciplinado de cadências de melhoria e experimentação de novas ferramentas, processos, ideias, a gente não consegue se manter competitivo nesse mundo que a gente está, para a gente cada vez mais conseguir montar, entregar e preencher vagas rapidamente para os nossos clientes, né? O segundo aprendizado que a gente teve foi a gente manter e nutrir uma inteligência coletiva, né? Então, e como é que a gente faz isso dentro de uma empresa? Retendo as nossas pessoas de pessoas. A gente fala muito nas empresas sobre turnover, como reduzir turnover, como manter o controle do turnover, mas raramente se acompanha qual é o turnover das áreas de pessoas das empresas, especificamente. E a gente acaba perdendo muito da inteligência dos processos, inteligência do dia a dia das pessoas e das sutilezas das relações entre as pessoas nas empresas. Eu costumo falar que a inteligência ela surge quando a gente vai conectando esses pontos do conhecimento, mesclando com essas sutilezas do dia a dia e do contexto específico da empresa, né? Então, não dá para a gente melhorar os processos da gente sem a gente manter as nossas pessoas para ir empilhando continuamente o conhecimento que a gente tem, né? Então, na Impulso, por exemplo, a gente nem mede o turnover da área de pessoas, a gente mede o inverso, que é o aging, que é o quanto tempo as pessoas estão naquela área, né? E o fato da gente ter pessoas que estão há 12 anos na nossa área de pessoas faz muita diferença para a gente ter esse conhecimento sedimentado e evoluído, porque por mais que a gente tente documentar e criar estruturas explícitas, muitos fica no tácito entre as pessoas e manter isto é bem importante. E o terceiro aprendizado e o princípio que a gente tem é de criar, nutrir relações humanizadas, genuínas e duradouras, né? Então, aqui a gente faz a análise, triagem, entrevista, a validação de milhares de pessoas por mês. E no final, são centenas de vagas que a gente preenche para os nossos clientes, mas a gente não pode deixar de ter um processo humanizado. Então, mesmo que seja em escala. Então, aqui um pouco do que a Carolina falou, do ponto de vista do profissional, é perfeito. E a gente, como empresa, tem que ter essa responsabilidade
dar feedback individualizado para as pessoas, cuidar da experiência dessa pessoa no processo como um todo, aproveitar para, neste processo de seleção e de conexão com as pessoas, a gente construir uma relação com ele, com essa pessoa que dure além do processo seletivo, porque essa pessoa ela pode não ser internalizada, ser contratada naquele momento, mas ela pode vir a ser contratada depois. E se você já constrói essa relação naquele momento, você já ganha muito tempo nisso, né? Então, nesses nossos 12 anos, assim, o grande princípio da gente é ter um foco restrito em criar experiências humanizadas e personalizadas. Isso foi fundamental para a gente. Inclusive, é o que a gente coloca como um dos nossos principais diferenciais. Porque no final, nós somos pessoas, somos seres humanos e a gente quer se conectar. E principalmente pós-pandemia, cada vez a gente precisa ainda mais disso. E se a gente não tratar as pessoas com respeito, ouvir cada uma, dar feedbacks individualizados, a gente não consegue, a gente só consegue preencher vaga, mas no final das contas você não está mantendo e encantando as pessoas que vão ser são as pessoas que geram o resultado para as empresas, né? Então, esse é um pouco da visão da gente. E aqui, para fechar a dica, e aqui eu peço que vocês não contem para ninguém, tá? Porque essa é a nossa principal, a cereja do bolo do nosso aprendizado, que é cria uma comunidade ponta a ponta. E aqui, estou falando de uma comunidade desde possíveis candidatos até pessoas que não sejam mais colaboradoras, né? Eu brinco que o melhor momento para se criar uma comunidade foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. Então, a gente investiu em criar uma comunidade há 6 anos atrás, e hoje já são mais de 130 mil profissionais de tecnologia dentro da comunidade da gente, de todos os perfis, stacks, senioridades, e isso foi o grande diferencial nosso para a gente conseguir contratar rapidamente, manter as pessoas engajadas, reduzir radicalmente o turnover dos nossos clientes e tudo isso independente de barreiras. Então, aqui essa é a grande dica que eu dou para todo mundo é esse, de invistam em criar uma comunidade, porque só assim vocês vão conseguir criar conexões genuínas de longo prazo, reduzir o turnover, reduzir esse tempo desses 40 dias que a Carolina trouxe. Então, essa é a grande dica. Perfeito. E tem uma frase que eu gosto muito, que é a imaginação não significa nada sem o fazer, do Charlie Chaplin. Então, eu queria fechar com isso, porque não adianta a gente discutir, e é muito legal a gente discutir ideias e pensar, mas se a gente não colocar algo em prática, logo quando a gente sair aqui do evento, as coisas vão se apagando e ficam só no ideias. Então, aqui eu chamo todo mundo para o fazer. Obrigado, gente. Perfeito. Obrigado, Rafael. Ana, como é que a ANEEL faz para contratar os seus profissionais? Né? O Grau tem uma grande força de trabalho, eu creio que tem para ambiente virtual, eu acho que tinha no presencial, hoje não sei como fazer. Hoje, como vocês selecionam profissionais, né? Haja vista um grande número de funcionários que a ANEEL tem em atividades diferentes? Bom, não tem como a gente começar essa conversa não agradecendo, né, essa oportunidade de falar e de aprender, né? Aqui eu vou contar um pouquinho da nossa realidade, mas que navega muito sobre o que a Carol e o Rafael trouxeram. Mas como isso acontece nos bastidores, né? E essa foi uma realidade que a gente aprendeu, vamos dizer assim, na dor, que foi literalmente a pandemia. A ANEEL tem uma unidade de tech, que é a nossa Hype, e por meio dela ela tem inúmeros produtos e nos ajudou muito nesse processo que a gente vivenciou. Hoje a ANEEL tem aproximadamente 15 mil colaboradores e nessa unidade a gente tem aproximadamente 150 pessoas. E foi a partir dessa jornada que a gente teve que navegar, porque dado que naquele momento de pandemia
tudo se fechava, né, e a relação do atendimento passou a ser digital, era o nosso serviço a ser prestado, era a nossa excelência que tinha que estar no mercado, e eu tinha que atrair esses candidatos para cá, tá? Bom, a jornada aqui que todo mundo conhece, né, falamos um pouquinho sobre tudo isso, que antes para nós era completamente, não vou dizer manual, mas não automatizada, ela passou por um processo bastante transformador. Então, hoje, dentro da ANEEL, todas essas etapas aqui, elas foram automatizadas e parte delas viraram produtos. E aqui, sendo, né, tentar aqui bastante disponível em relação aos nossos materiais, né, aqui está literalmente as nossas carinhas. Então, a gente tem uma plataforma que faz toda a gestão, e quando o Rafael fala, né, da relação ponta a ponta, eu concordo plenamente, e isso também nasce do início da vaga, porque muitas vezes os 40 dias que a Carol falou se perde muito no processo burocrático. Então, essa relação, ter claramente, quando começa, quem é o perfil, a gente tem uma plataforma que ajuda a gente nessa jornadinha aqui. E essa jornada, ela está atrás de uma ferramenta bastante robusta de back-office, que dá suporte para todo esse material que a gente tem. Partindo disso, sem dúvida nenhuma, como que a gente ia falar de assinatura, né, de documentação, se todo mundo estava remoto? Então, hoje eu não tenho mais uma relação de contrato de trabalho, onde as pessoas precisam assinar presencialmente. O funcionário que está num processo, ele me envia toda essa documentação de forma remota, e essa relação toda, ela persiste nesse modelo durante toda a vivência dele aqui. Então, o processo de férias dele é assinado de forma remota, o processo de registro de ponto dele também é assinado de forma eletrônica, a gente tem as nossas assinaturas digitais, o que também, além de tudo isso, né, dá segurança para o colaborador dessa relação, desses registros, e perenidade dessa documentação. Aqui, quando a gente está falando muito do ponto de vista, né, só da relação aqui de recrutamento e seleção, que é um recorte do que a gente fala de RH, a gente não pode deixar de falar também, né, que é a sustentação dessas ações. Então, quando a gente tem essa parte de automação, ela traz para a gente a durabilidade desses dados. E aqui a gente também trouxe uma ferramenta que a gente tem um hábito aqui, né, nas redes sociais, mas que a gente trouxe para a nossa realidade, que foi o ON, onde o colaborador pode ter uma cara muito parecida com o que a gente tem, né, nas nossas mídias, ele tem a ferramenta dele com todo o material que existe aqui dentro da companhia. Bom, o que fez com que a gente passasse a ser uma empresa que gerasse mais atratividade. Então, quando eu trago um profissional de tecnologia, eu conto para ele, né, quem é essa empresa e que ela recebe ele dessa forma, a experiência dele, que a Carol também comentou no início, é outra. Né? É muito comum a gente ter o feedback sobre esse processo, como é essa chegada desse colaborador. E, sem dúvida nenhuma, a gente fala muito sobre a questão da jornada digital, mas o cuidado, que a gente também, né, traz a questão da humanização, e que eu traduzo aqui na palavra cuidado, ela precisa existir. Né? A gente sabe que a tecnologia é meio, não é fim, então a gente não pode se perder nessas maravilhas que elas nos trazem, mas a nossa relação ainda é de olho a olho, mesmo que remotamente. Então, essa presença que a gente se faz, ela é fundamental, e nesse processo, o papel do líder, que era importante, ele se torna ainda mais importante para que a gente tenha não só a atração, mas também a retenção dele. Eu gostaria agora de convidar o Tiago para a sua participação. Tiago, como é que é o cenário da contratação do estagiário, né? O que mudou? Como é que hoje você contrata estagiário no modelo híbrido? Como é que eles entendem essa nova forma de modelo de trabalho, né? Já visto que, creio que a maioria é primeiro emprego, né? Como é que é esse cenário? Que nem ela falou hoje, o TikTok está aparecendo como
uma ferramenta importante para você selecionar esse tipo de profissional. Você pode compartilhar com a gente a sua experiência? Legal, muito bom. Obrigado, Claudinei, pelo convite. Parabéns pelo evento. Obrigado aí, Carol, Rafael, né, Ana, pelas falas. A gente está no TikTok, a gente começou acho que vai fazer quase um ano, já estamos lá com quase 100 mil seguidores. E o legal é que a gente fala com geração Z, né, com um público majoritariamente jovem, mas a gente tem estagiários mais experientes, digamos assim, de 40, 50, 60 anos, de diferentes cursos. Mas é onde o público está, né? Quando uma empresa decide ir para uma rede social, né, ir para o Instagram, ir para o TikTok, ninguém faz isso, puxa, legal, vou criar um canal a mais para eu gerenciar. Então, a gente tem que estar lá porque o público está lá, né? Eu falo que daqui a pouco as empresas, e daqui a muito pouco tempo, né, vão estar anunciando as posições dentro de jogos, né, dentro do metaverso. A gente já fez o processo no metaverso. Então, estar onde o público está para poder criar conexão e criar o engajamento. Mas respondendo a tua pergunta, Claudinei, quando começou a pandemia, a gente não tinha no sistema nem aquelas opções, né, de um estágio ser, por exemplo, remoto, ou híbrido ou presencial, porque nunca tinha acontecido, né? Todos os estágios eram presenciais, né? Às vezes a pessoa podia fazer um dia da semana de casa, mas a vaga ela era anunciada como uma vaga presencial, né? Então nós inserimos essas opções no sistema, né, conversamos com as empresas para que não houvesse uma desistência, né? Porque quando se aposta em programas de aprendiz, de estágio, de trainee, você está falando de futuro, né? Então, se você deixa de fazer isso, você está deixando de acreditar no futuro. Então, as empresas foram sentindo segurança para fazer esses processos online, e aí nós começamos a divulgar essas vagas, então, dentro dessa classificação. Hoje, só a título de curiosidade, 48% das vagas que são abertas aqui na companhia de estágio são híbridas, 49% ainda presenciais, e só o restante 100% remotas. Tá? No caso de estágio, a gente acha que o pessoal vai querer trabalhar de casa, né? A gente rodou várias pesquisas, roda todo ano, com RHs e com candidatos, e a gente percebe essa necessidade da pessoa que está começando a carreira de ter esses contatos, né? Esses touches com as pessoas no escritório, para aprender mais rápido, para ter aquele sentimento de time, envolvimento. E a gente tem feito vários testes aqui, e entende que o modelo que está sendo melhor aceito pelas empresas e também que está funcionando aqui na companhia de estágios é o híbrido, né? E aí varia, às vezes 2 dias presenciais, às vezes 3. A gente adotou um híbrido flexível, né? Então as pessoas podem ter liberdade de às vezes vir uma vez na semana, às vezes não vir porque não pode, de repente vir mais vezes porque né, o apartamento de cima está reformando. Então a gente tem esse jogo de cintura. E o processo de seleção, as pessoas acham que teve uma grande mudança, mas o começo continua muito igual, né? A gente é muito preocupado com o que a Carol falou, então as pessoas vão acessar lá o site de carreira da empresa, elas vão ver, né, vídeo, vão ver depoimento, vão ver informações sobre aquele programa de estágio, aquele programa de trainee, vão se aplicar, elas vão passar por inteligência artificial. Então o que a Carol falou de a gente tentar eliminar testes, né? Vários testes, várias etapas, a gente tem feito isso, né? Nosso próprio cadastro, a gente diminuiu de 7 etapas para 4 etapas, tirou um monte de dado que não precisava pedir, né? Mas o RH sempre pediu, sempre foi assim, a gente fazia, né? Então, esse trabalho de revisão foi feito. Então, muito foco no usuário, né? Em UX, né? Na experiência que esse candidato vai ter. A gente fala da jornada do candidato, né? Do Candidate Experience. Eu vi que o Rafa falou, a Ana também, do Employee Journey, né? Da jornada do empregado depois que ele está na empresa. Mas como a gente trabalha aqui com atração, a gente é muito preocupado com isso. Então, a pessoa se inscreve, ela tem processos que já são gamificados, processos no metaverso, você tem inteligência artificial, e aí você tem as etapas com a empresa, que podem ser, né, virtuais, como nós estamos fazendo aqui por Zoom, né, ou podem ser numa evolução que a gente vem fazendo há mais de um ano, com processos no metaverso, onde o candidato, por exemplo, pode criar o avatar dele, né, ele pode mostrar quem ele é, ou até mostrar alguma característica que ele quer ter e um jeito que ele quer ser, né? E a gente soma tudo isso, né, com o assessment, com a inteligência artificial, com o contato que a gente tem com esse candidato, e aí a gente apresenta esse finalista para o cliente. Então, o processo
mudou um pouco, né? Mas o básico, né, que é você fazer um cadastro bem feito e completo, você ter, como a Carol falou, né, um perfil atualizado no LinkedIn, você mostrar um pouco do como, né, tudo isso vai fazer com que o candidato seja mais visto. Mas está rolando assim, Claudinei. Hoje, aquele processo que antigamente tinha, quando a pessoa fazia estágio, que era participar, né, vendo o que o profissional estava fazendo para aprender a fazer igual, hoje não é mais necessário. Quer dizer, ele pode ter parte, acompanhar o trabalho dentro da empresa e parte sendo, digamos, cobrado por tarefas no trabalho digital. Olha, você sabe que esse é um desafio que não é só de estágio, né? As empresas falam, puxa, como é que eu vou acompanhar o desempenho, né, o desenvolvimento das atividades e como é que eu vou treinar as pessoas, né? Então, o que a gente tem visto aqui, a gente tem no processo de onboarding, né, durante a pandemia, então você mandava lá o kit para casa das pessoas com o computador e fazia tudo digital, mas o que a gente tem visto no caso de estágio, de começo de carreira, o começo é presencial, né, então a pessoa fica ali 2 semanas, 3 semanas vindo para o escritório todos os dias, para poder ter aquela imersão, né, e realmente conhecer as áreas e se aprofundar, e depois isso vai sendo espaçado, né, a pessoa vem alguns dias no escritório e fica alguns dias em casa. E as ferramentas que a gente viu que tem dado certo nos clientes, aqui mesmo na companhia, para você tentar resolver esse problema, né, de distância das pessoas, as empresas foram buscar ferramentas, né? E uma das ferramentas são os comunicadores, então o pessoal usa bastante Teams, bastante Slack, né? Para você ter lá o seu grupo de trabalho, ter as trocas, mostrar se você está disponível, poder pingar, chamar a pessoa ali a todo momento, então isso tem acontecido. E também metodologia ágil, né? Dentro da metodologia ágil tem alguns ritos, né? E dentre eles um que chama Daily, que basicamente é um touch, uma reunião diária, onde as pessoas se conectam e dizem o que elas fizeram, né, e o que elas vão fazer se elas têm alguma dificuldade, algum impedimento. Isso é muito usado em tecnologia, mas a gente já tem o Agile implementado em outras áreas. E você cria ali uma dinâmica de contato, né, e de atualização. Então, você cria um pouco mais de proximidade, você sabe, né, o que as pessoas estão fazendo. Se você trabalha dentro de um painel, por exemplo, de um Trello da vida, de um Gira, né, tem Monday, tem várias ferramentas, você consegue ter uma organização e uma visibilidade das tarefas. Então, com o apoio das ferramentas, né, da tecnologia, a gente tem conseguido ter, mesmo em processos, né, de início de carreira, né, que é o caso dos programas de aprendiz, estágio e trainee, aqui na companhia de estágios, um resultado muito legal, né, porque as pessoas conseguem participar de um processo rápido, de alto impacto, né, que gera engajamento, que tem uma experiência boa, elas entram e têm uma boa experiência também ali no onboarding e conseguem absorver conhecimento e muito rapidamente passar a contribuir com o negócio, né, executando as tarefas. Perfeito. Outra questão que é bastante discutida no setor, né, que é a questão da monitoração do trabalho do profissional de forma remota, né? Haja visto que existe aí muita discussão a respeito do excesso de trabalho, ou que a pessoa considera que trabalhar home office é digamos, uma férias informal. Existe a questão de você estar ali trabalhando no ambiente com a família, com a esposa, crianças na escola, e ainda as pessoas estão aprendendo a forma de trabalhar com as ferramentas digitais. E existe também uma questão da privacidade das pessoas, a questão da segurança da informação, né? Porque as empresas não estavam preparadas para ter esse contingente de profissionais trabalhando de forma remota. Como é que vocês veem a questão de como monitorar esse profissional para que, ao mesmo tempo, ele seja uma pessoa produtiva, criativa, engajada nos objetivos da empresa, mas que não se sinta vigiado, não se sinta invadido na sua privacidade? Como é que vocês veem esse balanço hoje, que é um desafio para as empresas? Você verdade, Claudinei. Pode falar. Não, eu ia dizer que é um grande desafio, né? Eu queria compartilhar aqui um dado da Canaltech, uma pesquisa, que fala que as pessoas gostam, né, muito do trabalho remoto ou do híbrido, principalmente por deslocamento, com 25%, depois por flexibilidade, 21%. E as ressalvas que essas pessoas têm em relação ao trabalho remoto ou híbrido é justamente o distanciamento das outras pessoas, 26%, né, vai gerar falta de conexão,
o principal item, né? E depois a dificuldade de se desligar 100% do trabalho. Esse é um tema difícil e polêmico, né? A gente orienta as empresas, então essa questão de monitoração ela precisa estar explícita ali no contrato de trabalho, que vai ter algum tipo de monitoração, mas o que a gente tem feito aqui na companhia de estágios e visto na maioria dos clientes não é esse tipo de controle, né? Para ver se a pessoa está logada, está operando a máquina nesse nível. É muito mais, como eu falei, esses touches, esses contatos diários, também a questão de pensar em equilíbrio, né, de saúde. Então, você, por exemplo, limita o sistema, né, num horário que a pessoa consiga se logar. Então, ela tem ali dentro, das 7 da manhã até as 7 da noite, ela pode escolher a carga horária, né, o período que ela vai atuar dentro daquele intervalo, né. No caso do estágio, são 6 horas, né. Então, dentro daquele horário, ela consegue se logar na ferramenta, se logar no sistema, e depois você bloqueia até para fazer com que a pessoa respeite aquele horário e tenha um equilíbrio de vida profissional e vida pessoal. Então, esse tipo de ação, ele é muito interessante, porque ele é coerente com o teu discurso, né? Quando você fala que você se preocupa com saúde, com burnout, né, com equilíbrio, quando você tem esse discurso, né, e a tua prática mostra diferente, é um problema. Então, o que a gente tem visto as empresas limitarem o tempo do sistema, né, a questão do ponto eletrônico, para você garantir um contato, né, um tempo ali que a pessoa vai trabalhar, além do contato diário, e isso tem sido, pelo menos na nossa experiência aqui, suficiente para acompanhar o colaborador, conseguir mensurar as entregas com qualidade. Bom, eu penso que aqui não é uma bala de prata, né? Mas eu definiria a primeira coisa é o perfil. O remoto não é para todo mundo. A gente tem que ter clareza e isso tem que estar claro na primeira conversa que você tem, né? A partir disso, dado que foi aceito o remoto ou o híbrido, deixar bastante clara a questão da produção, né? Como que eu vou te monitorar, como que eu vou te controlar, quais são os KPIs que vão ser entregues, né? Isso pode ser feito por combinados durante o dia ou por uma ferramenta. Aqui a gente acabou desenvolvendo uma ferramenta interna que também virou um produto. Não tem como viver isso se não tiver um bom treinamento de liderança, porque o erro acontece no dia a dia, né? O excesso acontece no dia a dia. Então, o reforço da comunicação correta, assertiva, né, de qual é a forma que você controla, e quando você está excedendo, você precisa constantemente traduzir isso para as pessoas, né? E, por fim, você tem que manter um acompanhamento não só pelo líder, né, pela tua área de RH. Como é que ele olha para essas pessoas fora do ambiente onde ele está sendo controlado? Qual é a percepção da sua estrutura sobre aquele colaborador, né? Permanece na mesma condição que foi combinado? Ainda o remoto que faz sentido para ele? A nossa relação de trabalho, ela é uma relação viva. O que é definido hoje, não necessariamente amanhã é o que vai ser posto. Então, ter proximidade é talvez a chave do sucesso sobre esse modelo que a gente está tentando definir aí para os nossos próximos anos. Eu concordo. Oi, Carolina. Eu concordo 100% com o que foi dito pela Ana. Eu acredito que o profissional colaborador, ele precisa saber quais serão as métricas que vão o avaliar enquanto ele estiver trabalhando em casa. Porque se a pessoa não sabe como ela vai ser avaliada, ela também não consegue entender qual é o tipo de performance. Porque a gente entende que quando a pessoa vai para casa, muda o cenário completamente. Principalmente de mulheres. O cenário das mulheres muda muito. A gente viu que durante a pandemia as mulheres foram as mais afetadas, foram as que mais perderam o emprego, porque se não pode trabalhar presencialmente, então o professor também não pode e o filho fica sem creche. Então é importante entender quais são os KPIs que vão ser avaliados e também flexibilizar essa rotina, já que a gente está colocando o trabalho dentro de casa. Já se foi criada uma rotina familiar e a gente vai encaixar o trabalho dessa rotina, é importante essa questão de flexibilizar na medida do possível, é claro, e de deixar explícito para o profissional como vai ser feito essa medição, qual é a métrica.
A gente viu durante a pandemia relatos assim terríveis de pessoas que precisavam trabalhar o dia todo com a câmera ligada, para que a gestão conseguisse acompanhar ali em tempo real que a pessoa estava sentada em frente ao computador. E pessoas dizendo que precisavam avisar quando estavam indo ao banheiro, e elas estavam dentro da própria casa. Então, esse treinamento de liderança, eu acho que tudo começa a partir do líder. O líder precisa ser preparado para gerenciar uma equipe que não está com ele no dia a dia. A equipe precisa ter claro quais vão ser as métricas avaliadas. E é importante também estabelecer um fluxo de comunicação. Então, um fluxo de cobranças, um fluxo de follow-up dos projetos, dos produtos. É importante que a comunicação esteja alinhada, mas que entenda-se por parte da empresa que é necessário alguma flexibilização e que nem todas as pessoas são pessoas que funcionam trabalhando de forma remota. A gente vê que a maior parte das pessoas gostaram desse formato, principalmente profissionais de tecnologia. A gente tem visto picos de demissão de profissionais de tecnologia quando a empresa faz com que eles voltem 100% presencial, então eles querem retornar ao home office ou ao híbrido, mas algumas outras pessoas também não performam bem nessa dinâmica trabalhando em casa. Então é importante partir do RH e do líder essa visão de se a pessoa é uma pessoa que se adaptou, se ela não se adaptou, como a gente corrige, ou se ela de fato é alguém que quer voltar para a empresa. Então, essa comunicação entre as áreas e essa flexibilização, entendendo que cada pessoa é uma pessoa. Não tem como eu instituir um processo achando que vai funcionar 100% para os 1.000 colaboradores que eu tenho. São 1.000 colaboradores, mas são 1.000 pessoas diferentes, que pensam diferentes, que operam diferentes, que têm realidades diferentes. Então, é importante, sim, olhar o coletivo, mas a liderança precisa olhar para o individual, para entender o que de fato funciona para cada um e não só ficar pensando em todos como um coletivo. Perfeito. Rafael, você que tem um background também técnico, como é que você está vendo essa questão das ferramentas de monitoramento, de acompanhamento de trabalho virtual, né? Por exemplo, o uso de inteligência artificial, como a Carolina falou, né? Você respeitar a preferência do profissional, mas a gente sabe que muitas empresas aí até fecharam os escritórios, quer dizer, já não existe mais a opção do trabalho presencial, né? Como é que você, acompanhando, né, inclusive porque você falou da sua comunidade, qual a percepção deles em relação ao uso das ferramentas para monitorar o trabalho, para acompanhar a performance e, ao mesmo tempo, né, manter aqueles profissionais de forma a que eles tenham se sentido bem, né, bem-estar trabalhando dessa forma, sendo criativos, sendo produtivos, né, tendo esse engajamento com os objetivos da empresa? Como é que é esse caldo aí, vamos dizer, de tecnologia versus relacionamento humano? Não, perfeito. Eu vou trazer algumas. É curioso você perguntar isso, porque recentemente eu postei sobre isso no LinkedIn e foi dos posts mais virais lá que eu tive. Então, foram alguns milhões de pessoas que viram e comentaram sobre isso, de casos, e eu fiquei pessoalmente bastante surpreso, negativamente, com a quantidade de empresas e relatos de pessoas que são de empresas que implementam essas ferramentas de monitoração, né? Eu, pessoalmente, sou bastante contra. Eu acho que isso acabou sendo um retrocesso pós-pandemia, e eu entendo a necessidade a motivação das empresas em fazer esse tipo de monitoramento. E aí, quando a gente está falando de monitoramento, é de exigência de câmera ligada, monitoramento de digitação e uso de mouse, para ver se as pessoas estão logadas e estão trabalhando, né? Então, isso tem acontecido, e as áreas de tecnologia têm tentado fazer isto como uma forma de mitigar, tentar mitigar problemas, mas eu digo que, como a gente vem de uma experiência que a gente já era remoto há 12 anos atrás, e aí, quando aconteceu a pandemia,
que todas as empresas foram literalmente jogadas para o remoto, sem processos, sem ferramentas, sem cultura, elas tiveram grandes problemas. Para a gente vê muitas dessas coisas como um retrocesso, mas para as pessoas é o que as empresas tiveram que fazer. E no final, dentro do trabalho remoto, a palavra confiança, ela é chave. Só que aí a gente vem, mas será que é dentro do trabalho remoto? Então eu costumo falar que o trabalho remoto, ele ressalta o pior e o melhor das empresas, da cultura e das lideranças. Então percebe que ele potencializa o melhor e o pior. Então, se a empresa ela não tem práticas boas de gestão de pessoas, gestão de metas, acompanhamento, desenvolvimento de pessoas, ao implementar o trabalho remoto ou híbrido, a situação vai ser muito pior, porque vai potencializar os problemas que ela já tem. E a mesma coisa, se ela já tem uma cultura bacana, tem processos integrados, ao ficar remoto, isso vai poder potencializar os resultados dela, por exemplo, com um trabalho assíncrono, ferramentas diferenciadas e um ganho muito grande de produtividade. Então, o que eu vejo é que as empresas, elas estão implementando o híbrido, tem parecido como a melhor solução no momento. Mas, para mim, o trabalho híbrido, ele traz um pouco do pior dos dois lados, o pior do presencial e o pior do remoto. Porque para você ter e nutrir uma cultura de produtividade e de confiança e de resultado e uma cultura bacana no trabalho híbrido, você precisa ter as coisas mais difíceis do trabalho remoto, que é comunicação assíncrona, garantir que o que é feito no presencial é replicado no remoto para você não fazer com que pessoas fiquem fora dos processos, das tomadas de decisão. Ferramentas são muito mais complexas para você garantir que as coisas todas acontecem, que as coisas estão sincronizadas. O fluxo de informação é muito mais difícil e monitorar e garantir produtividade também fica ainda mais difícil. Além dos custos em si, porque você precisa ter estruturas de escritório para as pessoas que estão no momento que elas estão híbridas e as estruturas digitais. Então, por isso que é um pouco também polêmico e meio cartesiano falar dessa forma, mas é uma tentativa que eu tenho de balançar um pouco e fazer a gente se questionar se a gente está indo na direção certa. Quando daqui a 5 anos a gente já vai ter uma base na Lua que vai começar a ser construída e a gente vai ter pessoas trabalhando pensa só, pessoas trabalhando na Lua, colaborando com pessoas na Terra. Então a gente vai ter efetivamente times distribuídos interplanetários. Então, assim, e eu não estou falando daqui a 50 anos, estou falando daqui a 5 anos. Então, a gente já tem hoje pessoas assim na estação espacial. Então, parece meio coisa de ficção científica, mas é o ritmo de evolução que a gente está tendo. Então, tentar implementar processos dos séculos passados, só que de maneira moderna e digital, para mim isso é um retrocesso. Eu acho que a gente não pode, tem que repensar esse caminho que a gente tem ido, né? Por isso que aqui a gente só trabalha com times remotos e a gente está cada vez mais dando próximos passos, que é trabalho 100% assíncrono, 4 dias de trabalho por semana. Então não adianta a gente discutir tentativas de controles adicionais se daqui a pouco vai acontecer o mesmo que aconteceu com a exigência, com a pandemia de trabalho remoto, Great Resignation, vai acontecer com 4 dias de trabalho por semana. Então, se a gente não ficar à frente dos movimentos para se atualizar, a gente vai acabar sendo soterrado pelas mudanças de comportamento das pessoas, da sociedade, do mercado. E como você vê a questão das empresas se prepararem, né, das empresas terem uma organização voltada a administrar esse novo modelo de trabalho remoto? As áreas de RH, elas trabalham com o que eles tinham conhecimento tradicional. Ainda a gente não vê nenhum curso, nenhuma faculdade de como os departamentos de RH têm que agora tratar esse novo ambiente de trabalho, né? A gente vê ainda muita desconfiança entre as áreas de RH, né?
por outro lado, a gente tem empresas que, por exemplo, estão testando, como você falou, tem uma escala de trabalho, uns dias no escritório, outros não têm. Alguns fecharam no escritório, outros estão avaliando o trabalho em coworking, né? Então, você juntar uma equipe, por exemplo, uma squad para fazer um projeto, se reunindo num coworking ao invés de estar dentro do escritório. Alguns escritórios se transformaram em sala de reuniões para justamente só ter eventos de integração e de manter o que ele chama de cultura corporativa, até aquele momentinho do café, onde ali tem a troca das ideias e um entrosamento melhor entre as equipes. Como é que você está vendo esse modelo de gestão profissional dentro obviamente, desse novo cenário de trabalho? Porque o que a gente viu foi alguma coisa na legislação trabalhista que permite hoje contratos de trabalhos híbridos, né? Mas não vejo nada que fala, bom, como é que deve funcionar uma organização para atender esse novo modelo de trabalho? Como é que você avalia isso, Rafael? Quais são suas sugestões para o assunto? Não, perfeito. Aqui, puxando um pouco do que foi falado aqui, que é as lideranças, né? Então, na minha visão, a gente precisa começar pela formação das lideranças para saberem lidar e criar e construir, principalmente construir uma cultura e processos remotos para se adaptar a esse cenário, né? E aí isso vai reverberando por toda a organização. Aí aqui entram algumas questões, né? Eu vejo que as empresas de tecnologia, principalmente, elas vêm impulsionando isso, porque como a guerra de talentos é muito grande nessa nova era em que a gente vive, as empresas e as marcas empregadoras competem globalmente, você perde pessoas para empresas aqui da Europa, você perde pessoas para os Estados Unidos e você é uma pequena empresa no Brasil. Então, acaba que as empresas de tecnologia vão se atualizando mais, então, nesse sentido, de implementar processos de gestão remotos, né? Mas existe um desafio muito grande, principalmente nas áreas de pessoas, para conseguir acompanhar esse processo. E é o que a gente, por exemplo, tenta apoiar aqui, né? Para as lideranças de pessoas e de tecnologia nos processos de implementação de processos remotos, né? Você fala de cursos, existem alguns. A gente, inclusive, faz cursos para os nossos clientes de como implementar processos e remotos, justamente para que eles consigam se manter competitivos dentro desse cenário. Então, faz parte de um processo natural, né? E aí, a grande questão que eu vejo se as empresas e principalmente as áreas de pessoas, elas elas não olharem para o após, que olharem quais são as mudanças de comportamento que estão acontecendo agora e tentar projetar as próximas, a gente acaba tomando decisões agora em cima de algo e leva um ano, por exemplo, a implementar uma grande transição, um grande processo, por exemplo, de estrutura de cargo de salários mais moderna, mas quando a gente implanta, ela já está desatualizada. Então, por isso que eu sempre levanto esse questionamento. Será que não faz sentido a gente olhar para o após e aí já começar a implementar essas coisas que vão vir ainda para a gente já estar atualizado quando a onda chegar, né? Então, essa é um pouco da minha forma de pensar. Perfeito. Ana, como é que vocês trataram a questão da gestão de pessoas, já que vocês fizeram uma transformação na própria organização para atender esse novo modelo de trabalho? Mas, especificamente, como é que você pode compartilhar com a gente a experiência na questão da gestão das pessoas? Como é que vocês estão vendo o feedback dessas pessoas já depois que vocês implantaram esse modelo? Bom, a primeira coisa aqui que a gente se reposiciona é que RH não é uma área meio, né? Nós somos uma área de negócio. E eu tenho muito receio quando a gente fala de um RH estratégico. A gente não vê um curso, por exemplo, de um financeiro estratégico. Quando a gente tem que entrar nesse processo, é que você já está fora da mesa de negócio. Por que eu estou falando isso? Porque gestão de pessoas também não é da área de RH. A gestão de pessoas são dos líderes.
Na medida em que eles não se apropriam que esse papel é do líder, essa movimentação da companhia não acontece. Quando a gente está falando de uma transformação de ambiente, eu não estou falando de um movimento, de uma decisão de uma determinada área, né, de um subsistema dentro de uma companhia. Eu estou reposicionando esse negócio. Esse negócio inteiro, e aqui, Rafael, quando você estava falando, eu falei, nossa, eu preciso trazer isso, porque provavelmente muita gente tem essa dificuldade, né? Porque grandes empresas, ou né, alguns RHs trazem as iniciativas, fazem as projeções, e a estrutura ainda não está preparada, e ela fala, imagina, jamais isso vai acontecer. Então, se você, como companhia, né, quer, de fato, estar lá na frente, a companhia inteira tem que estar pronta para estar. Né? Não adianta a gente ter um movimento de uma área, trazer todo o estudo, e isso morrer. E aí, dali um ano, ela vai falar, a gente está atrasado. Então, quando a gente traz, né, a tua pergunta é como é que a gente fez um movimento de gestão de pessoas, ela começou no board. Foi uma parada onde a gente tinha uma necessidade de colocar praticamente metade da companhia, a gente estava falando de 6 mil pessoas, em uma semana em home office, onde a gente tinha as nossas posições todinhas aqui. Como que você faz isso? Só com completo envolvimento de todos. Mas precisa vir da primeira liderança. E isso precisa estar muito claro, porque vão acontecer coisas durante o caminho. Então, vai precisar de investimento, vai ter problema, você vai precisar voltar com o teu cliente. Existe uma mudança também de cultura do lado do teu cliente. Como que você dá segurança para toda essa relação do seu cliente, do seu funcionário e do teu negócio? Então, a gestão de pessoas, ela amplia para que a gente possa não olhar isso de uma forma isolada, mas entender qual é o impacto, dado que todo mundo fala que toda empresa é feita de pessoas. Mas muitas vezes, na hora da decisão, isso é esquecido. Tá no mudo, Claudinei. Bom, tinha que ter, né? Live sem entrar no mudo não é live. Faz parte do jogo, né? Tá dentro da cultura. É isso. Tiago, como é que você está sentindo o ambiente das empresas na aceitação desses estagiários, desse trainee, né? Tem aquela outra atividade que é primeiro emprego, e às vezes a gente tinha uma percepção que muitas empresas consideravam essa questão do estagiário, primeiro emprego, como vamos dizer, entre aspas, um mal necessário, né? Como é que hoje estão se preparando para efetivamente fazer daquele profissional que está iniciando um profissional que possa ser de interesse para o desenvolvimento da carreira dele e, obviamente, para a empresa continuar ter um profissional de qualidade, né? Como é que você está sentindo a aceitação das empresas em relação a esse cenário do primeiro emprego, do primeiro trabalhador, do trainee? Como é que é essa questão? Muito bom. Olha, eu acho que estágio é uma grande resposta. A gente tem, acho que o Rafael e a Ana são especialistas nisso, né? Uma falta, uma carência grande de profissionais de tecnologia. E não tem mágica, né? A resposta para isso é a formação de pessoas, né? Alguém vai ter que formar, né? A gente quer contratar, espera ir ao mercado e encontrar os profissionais, né, prontos, com todos os requisitos técnicos, né, com todas as skills que a gente busca, e não é assim. Então, as empresas entenderam que, não só para a tecnologia, né, mas para algumas áreas de engenharia, de marketing, de finanças, se você não trabalhar com formação, você não vai conseguir, né, ter um pipeline ali de pessoas. E vai sair mais caro, né, você buscar esse profissional depois no mercado, você adaptar ele à sua cultura, você entrar ali numa guerra de preços. E aí tem gente que pode falar, puxa, mas e se eu formar pessoas aqui e perder para o mercado? Mas é mais caro se você não formar, né? E o mercado também vai estar formando. Então, lógico, você vai ter, né, troca, você vai ter eventualmente alguma perda, mas eu acho que estágio, né, é a grande resposta para o momento que a gente vive. Então, a gente vê mudanças na área de educação, né? Então, você tem uma série de plataformas que tem cursos mais rápidos e mais focados,
para que a pessoa consiga adquirir aquela habilidade, consiga contribuir com o negócio o mais rápido possível, né? Então, aquelas formações super longas, extensas, a gente vê um movimento de cursos e de formações mais curtas para isso. Então, respondendo à tua pergunta, Claudinei, o mercado tem apostado bastante em programas de entrada, porque você consegue formar as pessoas e preparar para ter esse pipeline, e o caso da pandemia não é uma barreira, um impeditivo para que você consiga integrar essas pessoas e ter troca, e formar, enfim, que elas consigam contribuir com a tua empresa. Carolina, como é que você vê essa questão desse monitoramento do trabalho, né? Alguns dizem que a qualificação é muito mais importante do que onde a pessoa vai trabalhar, né? Como é que você, avaliando esse cenário, né, tendo em vista esse envolvimento que você tem com um grande número de profissionais e candidatos, como é que você vê essa experiência, como é que as empresas estão tratando esse profissional? A gente vê que as experiências profissionais, elas são altamente exigidas pelas empresas. Muitas vezes, exige-se mais qualificações do que, de fato, a pessoa vai usar essas qualificações durante o dia a dia do trabalho. E quando a empresa ela exige um nível de qualificação alto e a pessoa ela entra na empresa e exerce funções mais básicas, como um microgerenciamento ou com uma pressão muito exagerada da liderança, às vezes por conta da liderança insegura, essa pessoa ela tende a sair. A gente vê que 8 em cada 10, isso é um dado super legal, se eu não me engano, da Michael Page, 8 em cada 10 pessoas se demitem da empresa por conta do chefe. E não existe um dado recente, agora, né, fazendo um estudo baseado na questão dessa hipervigilância do profissional enquanto ele trabalha remotamente, mas a gente vê que a quantidade de pessoas que estão se demitindo está aumentando. Então, se antes 8 em cada 10 pessoas se demitia por conta do chefe, o quanto disso continua atual, enquanto a gente tem lideranças que não estão preparadas para administrar as equipes e para gerenciar as equipes remotamente. Então, aí a gente volta para aquela questão de como a gente vai metrificar as entregas do profissional e como vai ser cobrado dele, uma vez que eu não tenho nenhum contato humanizado com ele, né? Um contato pessoal. A humanização do contato é algo super importante, a humanização da gestão é algo extremamente importante, mas esse é um problema que eu acho que começa lá na ponta. Esse é um problema, essa questão da hiperqualificação do profissional começa no passo 1, quando a gente identifica que precisa abrir uma vaga. E aí, na hora de fazer a descrição, na hora da gente montar a persona para a pessoa que vai preencher aquela vaga, muitas exigências são colocadas que não são exigências de fato necessárias. Então, aí a gente tem um excesso de pós-graduações, precisa conhecer infinitas linguagens de programação, precisa ser fluente em 7 idiomas. E aí a pessoa que entra para ocupar a posição é uma pessoa super qualificada. E pessoas super qualificadas também são pessoas super exigentes, porque elas sabem que elas têm um nível alto de qualificação. Então, para a gente resolver esse problema, que é um problema latente, são soluções simples. Primeiro delas, a gente começa a exigir, de fato, qualificações necessárias para vagas e não super qualificar uma vaga que não precisa de um candidato super qualificado. E segundo, se é necessário que um candidato, que o profissional seja super qualificado para ocupar aquela posição, a gestão precisa ser uma gestão completamente preparada, porque quanto mais qualificado é o profissional, mais exigência ele tem em relação a relações de subordinação. Quando a gente trata dessa pessoa de forma remota, é necessário que hajam políticas também, processos para que facilite a comunicação entre os pares, mas principalmente entre a liderança. O líder ele precisa adotar, acho que a gente não abordou esse tema aqui ainda, mas falar sobre comunicação não violenta é fundamental quando a gente lida com as pessoas online. Por quê? Na maior parte das vezes você está escrevendo, e a forma como você escreve pode ter infinitas interpretações para a pessoa que está lendo. Muitas vezes você escreve pensando de uma forma, mas a pessoa ela interpreta de outra. Então, como que a gente se comunica por texto com a pessoa quando eu nunca vejo essa pessoa presencialmente? A empresa ela é de São Paulo, mas eu contratei uma pessoa que mora no Paraná. Essa pessoa não vem aqui, eu nunca vi
ela pessoalmente, ela não sabe como é o meu jeito, e eu estou escrevendo para ela. Então, como que a gente treina a liderança para se comunicar virtualmente com as pessoas? Então, é super importante passar por esse caminho da comunicação, tanto do profissional entender o estilo de liderança, mas a liderança entender também o estilo de profissional que está entrando. E aí a gente consegue também implantar melhorias na própria avaliação de fit. Muitas empresas negligenciam a avaliação de fit cultural dentro do processo seletivo. E essa avaliação é duplamente importante. Primeiro, porque a empresa precisa entender se o candidato tem perfil para atuar naquela empresa, naquela equipe. Mas segundo, porque o candidato também precisa entender se a empresa condiz com aquilo que ele acredita, se a liderança condiz com aquele estilo que ele está acostumado, que ele prefere ou que ele gosta. Então, dar espaço para a pessoa candidata no processo seletivo perguntar sobre a empresa é super importante, e ter definido essa estratégia de avaliação de fit cultural também é importante para a gente não colocar uma pessoa muito boa num time que tem um estilo completamente diferente do dele, porque aí a gente consegue atrair o talento, mas a gente não retém, por conta de colocar uma pessoa muito diferente numa liderança e num time que não vai integrar essa pessoa como ela é ou como ela pensa. Perfeito. Bom, pessoal, a gente está mais ou menos já chegando para o final da nossa live, aí nós temos 7 minutinhos. Então, eu gostaria que, de forma resumida, né, se vocês pudessem pontuar quais as recomendações que vocês fariam para as organizações para contratar o trabalhador nesse novo ambiente digital, né? Quais são as recomendações ou quais as pontuações que vocês fariam que seja importante para ele avaliar na hora dessa contratação, na hora da gestão desses profissionais, né? Inclusive, haja visto que agora a gente está vendo novamente uma volta aí da pandemia, né? Muitas capitais já estão tomando medidas de restrições, né? E obviamente, isso deixa um cenário aí de red alert, né? De luz vermelha aí para as organizações em função do que a gente já passou no passado. Então, como é que vocês, para finalizar, vocês recomendariam que as empresas levassem em conta, né, para ter um cenário positivo nesse trabalho digital? Você quer começar, Rafael? Posso começar assim. Acho que a principal recomendação que eu faço é crie processos que nutram a confiança entre as pessoas. Então, e aqui eu gosto de falar de processos porque, no final, a cultura da empresa ela é como uma sombra, né? Um reflexo do que as pessoas fazem, de como elas interagem. E para você, liderança de empresa, começar a criar um ambiente no qual as pessoas vão trabalhar bem em remotos e como empresa você vai avançar num ambiente desse digital para contratar e reter profissionais digitais, você desenhar processos, ferramentas que nutram isso. Acho que esse para mim, é o principal. Tudo vem como consequência da confiança nas pessoas. Ana, como é que você vê essa questão? Como é que você recomendaria, né? E eu queria saber se vocês aí dentro da organização já estão vendo esse cenário das restrições aí da pandemia novamente. Ainda a gente não tem um impacto significativo e não tem trazido uma sinalização para que a gente faça alguma mudança de negócio, né? De toda forma, a gente está preparado, dado tudo que a gente já viveu. E sobre a tua pergunta de recomendação, se eu pudesse, eu começaria com 3. Transparência, organização e liderança. Transparência fale muito bem como você é como empresa. Conte no detalhe quem você é para esse candidato. Seja bastante organizado para que ele tenha uma boa experiência com você. E a tua liderança precisa estar preparada. Se ele tiver essas 3 coisas, não é a nossa Copa do Mundo, mas está quase ganha. Perfeito. Não vai ter nenhuma Croácia na nossa frente. Não vai. Você vai sair melhor do que a nossa seleção. Perfeito. Mas se continuar na nossa seleção, não tem problema. Muito bem. Os processos aqui da companhia, a gente sempre baseia eles em 3 pilares para conseguir ter um bom retorno, um bom engajamento, e ainda mais nesse momento de pandemia, né, que tudo é mais rápido.
O primeiro pilar são a questão das etapas. A gente procura fazer processos enxutos e com o menor número de etapas possível. O segundo é a questão de comunicação. A gente tem uma comunicação constante com o candidato, né? Então, falando das etapas, posicionando o candidato, a gente fala muito que hoje a gente é munido de relatório de informação, né? Então você pede um carro por aplicativo, você sabe onde ele está, que horas ele vai chegar, você pede uma comida, você ou faz uma compra no Mercado Livre, na Amazon, você tem lá os updates, né? Sua compra foi aprovada, foi postada, está chegando. Então, a gente procura dar essa mesma sensação, né, para o candidato de comunicação e proximidade. E a terceira é pensar em usabilidade, em processos de alto impacto que tenham uma experiência muito positiva para ele, né? O grande desafio é fazer alguém que não foi aprovado falar bem, né, do teu processo de seleção, cogitar se aplicar novamente. Então, como é que você consegue ter esse tipo de feedback? Então, todas as ações são pensadas para a gente ter, são baseadas nesses 3 pilares, para a gente conseguir ter, né, hoje, por exemplo, a avaliação que a gente tem, que é de 4,8 de 5 em Google e Facebook, né, mesmo com números muito expressivos de seguidores, é isso, né, é garantir uma experiência diferente, fora da curva, porque isso está sendo demandado e exigido depois aí desse momento de pandemia. Obrigado, Thiago. Carolina, para finalizar, como é que você vê o desafio de ter esse ambiente de trabalho positivo para os profissionais hoje digitais, vamos dizer assim? Eu acredito que a empresa ela precisa parar de olhar só para si. Eu acho que já há um movimento para que isso aconteça, mas olhar mais para as pessoas que estão dentro das companhias, então ouvir mais, haver um canal seguro e um canal sempre aberto para que as pessoas possam falar. Eu acho um absurdo, né? Às vezes que eu visito as empresas e tem aquela placa que você só pode falar com o RH quando você marca um horário, ou o RH, ou não pode subir até o RH. O RH precisa ser um canal 100% aberto, um canal 100% disponível. É claro que existem outras demandas, mas a nossa maior demanda é cuidar primeiro do humano e depois do recurso. Eu gosto mais de tratar o RH como quando o H vem primeiro do que o R, porque as pessoas são os maiores ativos da empresa. Eu acredito que isso começa no processo seletivo e que no processo seletivo o olhar precisa ser para outra pessoa também. Muitas empresas, e quando eu faço a implantação de processo seletivo, é alguma mentalidade que eu sempre começo falando sobre, que o processo seletivo ele precisa dar resultado para a empresa, mas ele precisa ser uma experiência positiva para as pessoas que passam por esse processo, para que elas queiram voltar e para que mesmo, como o Thiago falou, que elas sejam reprovadas, que elas falem bem do processo seletivo. E para que isso aconteça, duas atitudes precisam ser tomadas. A primeira delas é evitar ao máximo etapas desnecessárias no processo. E a segunda delas é oferecer um retorno para as pessoas que participaram desse processo seletivo, porque não existe nada mais angustiante para uma pessoa que colocou o tempo dela à disposição da empresa, se preparou para as etapas do processo, se foi presencialmente, gastou combustível ou dinheiro da passagem e que no final ela não sabe o que aconteceu. Eu sempre falo para os meus seguidores, né, nas redes sociais, que infelizmente a falta de resposta é uma resposta negativa, porque quem é aprovado sabe que foi aprovado. Quem é reprovado é que não tem um retorno. Mas é nosso papel implantar políticas e processos e sistemas e automações de acordo com a realidade da sua empresa. Implante algo que seja barato, caso você não tenha recurso, ou que seja mais tecnológico, caso a sua empresa queira investir em tecnologia, mas faça o seu papel para que as pessoas recebam a devolutiva, para que elas saibam que elas foram reprovadas, para que essa ansiedade baixe. Então, é nosso papel, enquanto pessoas que cuidam de pessoas, cuidar também daquelas que, por alguma razão, não entraram na nossa empresa. Perfeito. Bom, pessoal, eu acho que teremos muito mais assunto para discutir, mas, infelizmente, já chegamos aqui ao final do nosso horário. Eu acho que as ideias e as opiniões e as experiências que vocês compartilharam, creio que será de muita valia para a nossa audiência, né? Porque eu creio que esse é um assunto ainda bastante discutido, então as opiniões de vocês creio que será muito útil para os nossos
nossos leitores e nossa audiência aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Espero revê-los aí nos próximos eventos da TI Inside. Quero lembrar a nossa audiência para visitar os estandes dos nossos patrocinadores, que amanhã nós faremos o sorteio oferecido pelos patrocinadores. Será um kit oferecido pela Man Engine, um voucher de $100 oferecido pela Cloudflare. E também no stand da TI Inside vocês podem concorrer a inscrições para os eventos presenciais que nós vamos fazer em 2023. Não se esqueçam de avaliar o questionário que nós vamos fazer para vocês sobre o que vocês acharam das nossas apresentações e darem também as suas sugestões. Então, Rafael, Tiago, Ana, Carolina, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Até a próxima.